Olá, então mais uma entrevista aqui no nosso estúdio Megawatt, agora com o Rogério Jorge, CEO da S Brasil. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Natália. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, obrigada. E eu queria começar falando um pouco que a gente viu nesse primeiro trimestre, geração frustrada das eólicas, mas também uma revisão quadrimestral da carga abaixo do que o mercado esperava. É abaixo também do que vocês esperavam? Tá bom, vamos lá. São vários assuntos aí, né? Vamos falar da geração eólica primeiro e depois a gente passa para o lado da carga. Tá. Geração eólica realmente foi um trimestre muito ruim do ponto de vista de vento em todo o país, salvo a região sul. Nosso parque que nós temos no Rio Grande do Sul, Cassino, ele gerou bem na média esperada, mas os demais no Nordeste em geral, e nós temos presença em vários estados, os ventos foram bem fracos mesmo, bem fracos, principalmente por uma elevada incidência de chuva, por incrível que pareça, né? Os nossos parques lá no meio do sertão e enchente, inundação, levando estrada, rodovia. Isso, Cajuína. Isso em Cajuína, mas na Bahia também, Tucano também, muita chuva. A gente teve dificuldade de fazer algumas manutenções por conta de chuva recorrente, etc. Em vários outros estados também. Ou seja, foi um trimestre muito ruim para a geração eólica por conta dos ventos. Tá. Por outro lado, nós aproveitamos que estava ventando menos e antecipamos algumas manutenções que estavam previstas para o segundo trimestre. Nós antecipamos ela, já que o vento estava muito baixo mesmo, nós antecipamos as programações que tínhamos de manutenção preventiva para poder aproveitar essa janela de vento fraco, já que não está gerando mesmo. Nós fizemos algumas manutenções para poder ter uma maior disponibilidade segundo, terceiro e quarto tri, que é onde normalmente os ventos costumam ser bem melhores. Então, se teve alguma coisa boa dessa safra ruim de vento do primeiro tri, foi que abriu uma janela boa para manutenção, que facilita, porque quando venta muito a gente não pode servir os guindastes, tem uma série de restrições. Tá. Da carga. Da carga. A carga acho que tem vários pontos. Você perguntou da revisão da carga feita pelo ONS, eu vou chegar nela. Mas falando primeiro de carga de longo prazo, né, o que a gente tem visto é cada vez mais uma perspectiva de novas cargas chegando. Tenho conversado muito com desenvolvedores de data centers. Realmente é uma demanda que claramente está crescendo muito aqui no Brasil, muito em São Paulo, perto dos centros de consumo. Conversando com o pessoal da transmissão, eles também estão vendo muita demanda, porque esses data centers são muito grandes e se conectam direto na rede de transmissão ou na rede básica. Então as transmissoras estão recebendo essas demandas também, então ali tem uma demanda grande. Produção de fertilizante, tem várias empresas aí meio que várias não, mas 3 ou 4 empresas se mobilizando para desenvolver fertilizante na região sudeste, centro-oeste, próximo aos centros de consumo. Acho que isso vai gerar uma demanda por energia bem relevante também por conta do hidrogênio verde, que vai gerar amônia verde, que vai gerar fertilizante verde. Então, acho que é uma demanda bem relevante. A carga continua subindo, né, ano após ano, com pandemia, seja por mudança climática, seja por economia, seja por vários motivos. A carga continua subindo 3%, 4%. Primeiro trimestre com carga altíssima. E chegando no ponto da sua pergunta da revisão de carga, nós esperávamos uma revisão de carga um pouco mais alta com o ONS, não por conta da carga propriamente dita, mas nós estamos entrando no período de laninha, já está caracterizada a laninha. Normalmente tem temperaturas mais elevadas, a gente está vendo, o primeiro trimestre foi super quente. A gente continua com temperatura elevada, né? Nós estamos no meio de abril e as temperaturas continuam altas. Então, a gente esperava uma revisão um pouco maior, não apenas por causa da projeção de carga, mas também por uma margem de reserva do operador para ele se preparar para uma carga mais elevada, que se ela frustra, isso é menos pior do que ele prever uma carga baixa e ela vir alta e ele não ter como despachar fora de mérito. Mas eu diria que a revisão foi abaixo do que a gente acreditava que poderia ter sido, mas dentro das nossas expectativas de uma carga que pode performar naquele patamar. Acho que ele realmente projetou a carga bem em linha com o que espera acontecer. Não colocou nem margem de segurança e nem margem de risco ali, não está tomando risco. Acho que foi bem em linha, apesar do mercado inteiro estava esperando. Isso a gente vê por conta dos preços, né? Sim. Isso aconteceu na sexta-feira passada, não, retrasada. Essa revisão aconteceu na sexta-feira retrasada e aconteceram 2 eventos naquela sexta-feira.
essa revisão de carga, que o mercado inteiro estava esperando mais alta e veio um pouco mais baixa, isso puxou o preço para baixo. E o final de semana choveu pra caramba e mudou a tendência de hidrologia, os mapas ficaram mais molhados, então nós dormimos na sexta com previsão de preço um pouco mais alto e acordamos na segunda com preços numa tendência um pouco mais baixa. Mas não é esse tipo de volatilidade que muda a curva de longo prazo, como nós na estamos contratados 24, 25, maior parte de 26. Os preços afetam mais a gente lá de 27, 28 em diante, mas eu diria que esse é um pouco do resumo de preço de curto prazo que acabou sendo afetado por esses dois fatores e Sim. a eólica frustrando também, que acabou consumindo mais reservatório, então os reservatórios não recuperaram como era esperado, ao mesmo tempo que o trimestre teve uma hidrologia muito ruim, entre 65% e 70% da MLT, o que é super baixo. Sim. Ou seja, um período úmido muito seco, renováveis, eólica gerando quase nada e temperatura alta. Isso colocou muita pressão no reservatório, colocou muita pressão no preço e deu uma mexida na curva em geral, trazendo os preços para patamares que a gente acha que são os adequados de mercado. Estamos falando ali em 2027, 28, entre 140 e 150 reais. Na nossa opinião, é o preço que comprador compra e vendedor vende. Dali para cima o comprador não se anima muito, dali para baixo o vendedor não se anima muito. Então, acho que é um preço bom para o mercado funcionar. Eu estava vendo alguns fabricantes, até brasileiros, do segmento eólico, falando em preço de 200 para viabilizar novos projetos, para eles investirem em nova capacidade fabril. Você acha que menos que isso já está dentro? Eu acho que esse preço 150 que eu estou falando é da convencional. Tá. O spread da incentivada hoje está em R$40, então, ou seja, hoje o preço está em 190, 193, 195. Tá. A gente enxerga com muita dificuldade projetos novos sendo viabilizados abaixo de R$200. Também tem exatamente a mesma visão que esses fabricantes. Então, mas o preço está próximo, né? Então, entre 200 e 220 reais já é um preço bem razoável para viabilizar um parque. Hoje o preço já está em 195. Na hora que você coloca o subsídio de autoprodução, desconto da TUJ, etc., essa conta já fecha. Por isso que a gente já tem visto no mercado uma retomada bem relevante de cotações de clientes procurando por autoprodução, contratos de longo prazo, coisa que a gente ficou 22 e 23 sem ver. E para a gente terminar, primeiro trimestre foram algumas surpresas, né? Um período chuvoso, menos chuvoso, uma carga abaixo do que o mercado esperava. As surpresas ruins, digamos assim, já passaram. Agora é hora de retomar o otimismo no setor? Eu vejo essa retomada dos preços, eu acho que ela é muito saudável para o setor. Energia, preços de piso a R$100. Ajuda o cliente no curto prazo que consegue comprar bem, mas não é um preço sustentável para o mercado. Eu acho que para o segundo semestre a gente tem uma expectativa positiva para safras de vento por conta da laninha. Então, normalmente, quando tem laninha, tem boa geração eólica. Na hora que você olha essa história, não é uma correlação direta, mas a maior parte das vezes que teve laninha, teve boa geração eólica. Então, acho que isso vai ser um fator positivo. A carga tem se performado bem, como eu comentei. O risco vai ficar sempre por conta da hidrologia. Diria que não para 24. Mesmo 24, todas as simulações que nós temos feito, mesmo permanecendo em 65%, 70% da MLT, que é uma tragédia para o ano, que é muito baixo, é pior que 2021, por exemplo, que foi muito ruim, os preços ainda continuariam muito baixos em 2024. Mas colocaria uma pressão muito grande no início do ano de 25 e dos anos consecutivos que a gente entraria com reservatório bem mais consumido. Lembrando que no segundo semestre nós perdemos quase 25 GB de capacidade do norte, que é quando ele deixa de gerar. Então, ou seja, no segundo semestre são as hidrelétricas e as renováveis que garantem boa parte do atendimento à demanda. E nesse contexto também tem o aumento da temperatura. Você lembra que nós tivemos pico de temperatura em setembro. Você lembra que nós tivemos pico de temperatura em outubro e novembro também, no momento em que a gente estava sem Angra 3, no momento em que a gente estava sem as térmicas despachadas. E aí tivemos aquele boom de preço, com o preço batendo mais de R$400 em alguns dias do ano. Eu acho que essas surpresas vão acontecer cada vez mais, por vários motivos.
Os reservatórios atendem cada vez menos o requisito da carga. O volume de renováveis é cada vez maior, o que dá cada vez mais variabilidade no sistema. Sim. Né? E as mudanças climáticas ficam cada vez mais imprevisível de você ter uma onda de calor de 36, 37 graus em outubro, que é quase saída de inverno. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver esses eventos de volatilidade acontecendo, principalmente no segundo semestre, quando a gente não tem o norte gerando. Via de regra, o que eu estou vendo para o segundo semestre? A resposta simples da sua pergunta, né? Acho que é um segundo semestre com uma carga mais amena por conta do inverno, como é a projeção normal, mas melhor que o ano passado. Uma hidrologia, a hidrologia do segundo semestre não interfere tanto, porque é período seco, então mais ou menos do número pequeno vai ser pequeno. Sim. Então acho que não vai mudar muita coisa. E o desempenho das renováveis, que eu tenho expectativa de melhorar bastante em relação ao que aconteceu no primeiro trimestre. E pelo histórico da Laninha em outros anos, mesmo não sendo correlato. Exatamente. Então, um segundo semestre um pouco mais agitado, do jeito que o mercado gosta? Eu acho, com mais volatilidade para o pessoal poder operar, com clientes se movimentando em contratações de médio e longo prazo, né? E eu diria que uma pressão grande, cada vez maior, no ONS, com preocupação da estabilidade do sistema de transmissão. Porque tudo isso que nós estamos falando funciona, contanto que você tenha um intercâmbio entre Nordeste e Sudeste, e para isso acontecer você tem que ter estabilidade na transmissão, e que para isso acontecer você tem que ter uma margem de segurança, e acaba causando muito curtailment, corte de renováveis, porque o operador não vai operar no limite da transmissão. Muito, né? Então eu acho que esse vai ser um tema muito discutido no setor. Eu diria que ele vai ser o GSF fase 2, vai ser a discussão do curtailment das renováveis. Acho que isso já tem hoje um estoque grande para ser discutido, e ele vai continuar aumentando porque a expansão da geração foi bem maior e mais rápida do que a expansão da transmissão. Ok, emoções para o segundo semestre com Rogério Jorge. Bom. Brincadeira, obrigada. Obrigado você, Natália. Até a próxima. Valeu.